Breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai. Breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá. Breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Olá, queridos, graça e paz. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Eu sou o pastor Ruimar Lopes e é muito bom estarmos juntos mais uma vez. É muito bom poder estarmos reunidos para contato com a santa e a bendita palavra de Deus. Este é o canal Boas Novas Mundo, é a sua web, rádio e TV. Este é mais um programa da Igreja Batista Boas Novas em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Como acontece sempre, todas as quintas-feiras, às 20 horas, estamos aqui com mais um programa da Igreja Batista Boas Novas. Que você possa estar agora participando, compartilhando, convidando as pessoas, separando esse tempo para juntos, como Igreja do Senhor, estarmos transmitindo uma mensagem de Deus para todos os homens. Nossa missão é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a santa palavra de Deus, celebrar o nosso Deus e Senhor, porque só Ele é digno de toda a nossa celebração, não é verdade? Levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quero convidar você a estar fazendo-nos uma visita, você que não congrega conosco. O nosso endereço é na rua 8 de dezembro, número 528, Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil, bem pertinho, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro, sempre ao domingo, a partir das 9h30 da manhã. Nós temos o grupo de crescimento cristão. Depois segue-se o culto coletivo. No grupo de crescimento cristão temos um tempo de reflexão em pequenos grupos sobre um tema relevante para a nossa vida com Deus. Você é convidado a estar conosco. Traga a sua criança. Durante todo o tempo ela tem um espaço especial, com uma programação especial para ela, também com pessoas especiais cuidando dela. Depois do grupo de crescimento cristão segue-se o culto de celebração com todos os adultos, jovens e adultos reunidos. À noite, a partir das 19 horas, temos o nosso culto de evangelização, pregação do Evangelho que salva, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É um culto que a transmissão é online, mas aberto à participação de todo o público que assim desejar. Será uma alegria ter você conosco. Vamos agora falar com Deus, buscar a presença do nosso Deus, agradecer a Deus as bênçãos recebidas, pedir a direção do Senhor para as nossas vidas, para que o Espírito Santo de Deus possa estar soprando em nossas vidas e em nossos corações. Se você tem um pedido de oração, você pode nos encaminhar. Pode anotar aí o
nosso WhatsApp de oração. Você pode deixar ali o seu pedido e nós vamos estar encaminhando para o grupo de intercessores. E vamos estar orando por você. Nós temos orado por toda a nossa nação. Sempre tivemos como propósito orar pelo Brasil, orar pelas igrejas brasileiras e orar pelas famílias do Brasil. Orar também pelos pedidos de oração que chegam até nós. Todo pedido que chega até nós apresentamos diante do Senhor. O número do nosso WhatsApp é 978-21, é o prefixo, né? 978-912-910. 978-912-910. Fácil de guardar, não é isso? 978-912-910. Vamos estar falando com Deus, agradecendo a Deus as bênçãos recebidas, agradecendo a Deus as orações respondidas, agradecendo a Deus também a vida dos aniversariantes desta semana. Na nossa agenda aqui não consta nenhum aniversariante dessa semana, mas vamos agradecer a Deus porque certamente alguém, né, e muita gente deve estar aniversariando no dia de hoje e também no decorrer desta semana. Vamos estar orando também pelos enfermos, que o Senhor cure os enfermos e traga a bênção da cura. Amém? Vamos falar com Deus. Amado Deus, querido Pai, com alegria entramos na presença do Senhor, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, com o perdão dos nossos pecados. Perdoa os nossos pecados, os meus pecados, os da minha família, da minha igreja, da igreja do Senhor no Brasil. Confessamos o pecado da nação brasileira. Perdoa, Pai, os pecados da nação brasileira. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Queremos, Pai de amor, agradecer ao Senhor pelas bênçãos recebidas. Agradecer ao Senhor pela vida, o dom da vida. Agradecer ao Senhor a vida dos aniversariantes, todos aqueles que completam ou vão completar mais um ano de vida no decorrer dessa semana ou já completaram. Que o Senhor os abençoe com toda sorte de bênção, com muitos anos de vida, de alegrias, vitórias, sonho realizado, tudo para a glória do Senhor. Queremos consagrar nossas vidas ao Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que seremos e teremos é para a glória do Senhor. Queremos consagrar ao Senhor os dízimos e as ofertas que os teus filhos têm feito chegar à tua casa no decorrer dos dias. Que o Senhor os abençoe, que os multiplique sobrenaturalmente e que eles cumpram os propósitos para os quais foram estabelecidos. E que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada dizimista e de cada ofertante, conforme está nas Sagradas Escrituras, a santa palavra de Deus. Pedimos a bênção do Senhor para a nossa nação, para cada família brasileira, para as crianças, os casamentos, os jovens, adolescentes, os da terceira idade. Que o Senhor visite cada lar, não importa onde se encontra. Com a tua paz, que cada lar dessa nação venha reconhecer que só o Senhor é Deus e que só Jesus Cristo salva. Pedimos a bênção do Senhor sobre todas as autoridades estabelecidas, sem exceção. Que o Senhor Deus continue dirigindo a nossa nação. Que o Senhor abençoe os homens públicos, as autoridades, para que possam ser instrumentos vivos nas mãos do Senhor, para o bem-estar da nossa nação. Pedimos ao Senhor que o Senhor tire da nossa nação tudo que não pertence ao Senhor,
tudo que é contrário ao Senhor, que o Senhor remova da nossa nação. Que haja paz, que haja ordem, que haja prosperidade na nossa nação, que cada brasileiro desfrute dos bens dessa terra. Abençoa a igreja do Senhor no Brasil, abençoa-nos nós que aqui estamos, que o Senhor possa nos capacitar a cada dia estar com alegria, anunciando a mensagem de paz, de esperança, de fé e de salvação. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Queremos saudar você que chegou depois em sua casa. Aqui, Pastor Alain e Lucielen, família. Vamos ver quem eu consigo ver aqui. Kátia Constant, Daniel e Kátia Constant em família. Audilene e família. Eu consigo ver aqui. Todos que estão aqui, que vocês possam estar. Aparecida Lima e família. Que a bênção do Senhor esteja na sua casa. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A todos uma boa noite. Que a paz de Deus esteja no coração de vocês, de todos quantos possam ser alcançados por essa transmissão. Muito bem, amados, vamos hoje continuar com mais uma meditação na profecia de Joel. De Amós? Perdão, olha, de Amós. A propósito, saiu aí transcrito Joel, é erro nosso, falha nossa. É o copia e cola, né? Amós, exatamente. Nós estamos realizando algumas meditações na profecia de Amós. Joel fizemos em outra ocasião. Foi um tempo também muito abençoador na nossa vida, como está sendo essa profecia de Amós. Saudação para o Elton Charles, Gabi, o filhão que estão lá nos Estados Unidos. Deus abençoe você, meu querido. Que a paz de Deus possa estar aí na sua vida e no coração de cada um. Aceite o nosso abraço aí, grande filhão, filhões, né? Elton e a Gabi. Muito bem. Vamos falar um pouco então comentar um pouco e refletir sobre a profecia de Amós. Estamos agora começando no capítulo 2. E o tema geral dessa série de meditações é o leão que ruge. É uma expressão que tem na profecia de Amós. Leão que ruge, já vimos que é a voz de Deus falando, através dos profetas e falando hoje através dos seus servos. É a voz de Deus falando hoje. É um chamado de Deus à volta para Deus. É o Deus que falou e ainda fala hoje. E nessa quinta meditação, vamos falar sobre o Deus que se importa com o mundo, o Deus que se importa com você. A profecia de Joel é uma profecia, a profecia de Amós, obrigado, Lígia, é a profecia que fala duramente aos nossos corações, a fim de demolir toda a nossa distração e todo o mal que porventura haja em nós. Porque Deus é um Deus que se importa com o mundo. E Deus é um Deus que se importa com você. Deus tem o controle sobre tudo e sobre todos. É importante isso, amados. Não vamos pensar em Deus como um ente igual a nós. Não, ou como alguém um pouquinho mais superior do que nós. Deus é o Todo-Poderoso. Ele tem o controle sobre tudo e sobre todos. E ele, porque ele é Deus e tem o controle sobre tudo e sobre todos, ele é o grande
juiz. Eu quero que você esteja aberto a esta palavra e que o Espírito Santo possa estar tocando e preparando os nossos corações. Entrando no capítulo 2 da profecia, diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe e por 4 não sustarei o castigo ou o juízo. Por quê? Porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Olha o que Deus diz. Não se espante com essa palavra, ou se espante, mas se espante sabendo que é Deus que está dizendo. É a santa e sagrada palavra de Deus. Por isso meterei fogo a Moabe. O fogo consumirá os castelos de Queriote. Moabe morrerá entre grandes estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra, que é santa e verdadeira. Amém? Que palavra pesada, que palavra dura, não é? Mas vamos entender sempre com a premissa verdadeira de que é Deus falando. E ele fala assim porque ele é Deus, porque ele se importa com tudo e com todos. Mas porque o Deus que habita e tem controle sobre tudo e sobre todos? Porque ele se expressou dessa maneira através de Amós e de tantos outros profetas. Muitas pessoas dizem assim: mas eu não concordo com esse texto da palavra de Deus, esse ou aquele, porque é muito pesado. Então vou responder essa questão. Por que Deus, o Deus da Bíblia, que tem o controle sobre tudo e sobre todos, fala dessa maneira? E essa palavra foi dita ao povo de então, da época de Amós, e ela tem princípios que chegam a nós hoje. Então por que Deus assim fala? Por que ele assim age? Porque ele é Deus Criador. Ele é o Deus sobre toda a criação. É bom que nós tenhamos isso em nosso coração, porque talvez possamos estar pensando em alguém que não seja o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, certo? Então ele é o Deus Criador. O Salmo 33, 6 e 9 diz: os céus por sua palavra se fizeram. Palavra de quem? De Deus. E pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, amados, o Deus que está falando através do profeta Amós, avisando o povo de então que haveria um tempo de ajuste e de correção e de disciplina e de juízo, é o Deus que é criador e está sobre toda a sua criação, porque ele o criou. Em segundo lugar, porque a ele pertence tudo e todos. Às vezes nós pensamos assim: mas eu mando em mim mesmo. Será que isso é verdade? Às vezes a gente fala assim: mas essa coisa aqui é minha, esse carro aqui é meu, essa casa é minha. Será que é verdade? Porque a Bíblia diz que tudo e todos pertencem a Deus. Olha o tamanho do poder e da soberania desse Deus. Deus da Bíblia se importa com o mundo porque o mundo pertence a ele. Diz assim o Salmo 24, 1 e 3. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Vai gravando no seu coração. Esse é o seu Deus, é o meu Deus. E graças a ele, porque ele nos fez filhos dele. É o Deus poderoso e verdadeiro, mas é um Deus justo e santo. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, meu querido, filhos na fé, meu irmão em Cristo,
Você pertence a Deus. E tudo que está no mundo pertence a Deus. E as coisas que estão na sua mão não te pertencem. Você e eu, nós somos meros tomadores de conta, mordomos, porque o Senhor pertence à terra e o que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Diz mais esse salmo maravilhoso. Fundou-a ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Amém, queridos? Esse é o nosso Deus. Daí porque o profeta Amós mostra algumas duras verdades. Verdade é dura, né? Mas são verdades de Deus. A primeira verdade que nós vamos ver nesse capítulo 2, a partir desse capítulo 2, é que Deus castigará as nações. Só para lembrar você, o propósito dessa profecia é um chamado de Deus à volta para Ele. É um chamado à volta para Deus. E chamado precisa ser duro por causa da dureza dos nossos corações. Amém? Então, algumas verdades duras. Primeiro, Deus castigará ou julgará as nações. Você pode dizer assim, mas eu sou contra, eu não concordo. Dizer que não acredita não adianta, porque Deus já fez isso no passado. Fez no decorrer da história, fez nos tempos bíblicos, fez nos tempos pós-bíblicos que está fazendo hoje. Então Deus castigará ou julgará as nações. A segunda verdade é que Deus julgará todas as maldades, todos os crimes contra as pessoas. Por quê? Porque as pessoas foram criadas por Deus. As pessoas foram criadas à imagem semelhante de Deus. Como disse aqui há pouco, nós pertencemos a Deus. E Deus é bom, é amoroso. Ele não gosta, ele não aprova maldade contra o semelhante. Ele então julgará as nações, julgará os crimes, as transgressões contra a humanidade, contra as pessoas. E a terceira verdade é que Deus não é indiferente com o mundo. Isso é muito importante. Você que é pai, você que é mãe, talvez entenda melhor. Deus não é indiferente com o mundo, com as pessoas, como o pai e mãe não é indiferente para com seus filhos. Sejam seus filhos bons ou maus. Estejam seus filhos no acerto ou no erro. Então, Deus não é indiferente. Porque Ele não é diferente, Ele cuida, Ele trata, e Ele ama. E porque ama, Ele disciplina, Ele julga e Ele castiga mesmo. É essa palavra que está na Bíblia. E nós aceitamos a Bíblia porque ela é a palavra de Deus. São as Sagradas Escrituras, a nossa regra de conduta e fé. Daí porque Deus não é indiferente, Ele se importa, Ele está olhando para as nações, está olhando para o que está acontecendo com as pessoas, Ele está olhando para o mundo porque não é indiferente. E Ele vai cobrar a cada nação e a cada pessoa. Veja como Deus fala através do profeta. Só para você ver como é Deus falando. No capítulo 2, ele diz assim no verso 3, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo. E aí no verso 6 fala de assim diz o Senhor, mesma coisa. Por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei o castigo. Falou sobre Damasco, falou agora sobre Gaza, falando sobre povos daquela região. Continua dizendo no verso 9 do capítulo 2, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro, Tiro, e por 4 não sustarei o castigo.
E no verso 11 ele fala, por 3 transgressões de Edom, olha só, Deus vendo cada um, e por 4 não transgredes o castigo. No verso 13, assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon, outro povo, e por 4 não sustarei o castigo. E mais adiante, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe. Ele diz aqui, por 3 e por 4 não sustarei o castigo. Então, é Deus que está dizendo, não é coisa que saiu da boca da cabeça do profeta Amós, é Deus falando que ele vai cuidar de cada povo, de cada um, na proporção daquilo que cada um fez e praticou. Então, porque ele é Deus, ele trata com todas as nações e ele julga todas as nações. No caso, Deus fala aqui de 6 povos que estavam ali no entorno de Israel, né? 3 deles estrangeiros bem diretos e outros 3 povos parentes, assim, meio distantes, que acabamos de mencionar. E Deus está dizendo o seguinte, olha, vamos ajustar a conta. Vai ter um dia de ajuste de conta. E como já dissemos, em toda a fala de Deus, através de Amós, iniciam com essa palavra, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Alguém disse assim, mas Deus falando assim, por 3 transgressões de Moabe, e por 4 não sustarei o castigo, eu não vou sustar o castigo. Alguém disse que Deus assim, mostrando assim uma certa paciência, uma referência à paciência de Deus em aplicar o juízo. Será que é mesmo? Outro diz, é como se Deus aguardasse o enchimento da medida da transgressão da nação e do povo, para ele agir. Talvez faça sentido. Vai chegar um ponto que Deus diz assim, agora parou. Agora é o tempo de ajuste de conta. Mas o certo é que as palavras do profeta é um pronunciamento, é um aviso, é um chamamento para um tempo de ajuste de conta, de juízo de Deus. Você pode dizer amém aí ou você está contrário ao juízo de Deus? Ele é pai que cuida. O pai que cuida do filho, a mãe que cuida do filho, ele cuida do filho, ama o filho, sendo o filho bom ou mal, estando em erro ou não. Mas quando tem que agir, o pai vai agir. Amém? Então, ele é Deus que trata e julga as nações. Eu vou trazer aqui um salmo, o salmo de Asaf, salmo 82, que mostra isso. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque daqui para frente, a profecia de Amós, ela é dura, mas é o que o mundo de hoje, é que nós hoje estamos precisando. Porque somos uma geração de dura cerviz, de corações duros. E Deus quer mudar essa realidade. Ele quer mudar a nossa sorte. Salmo 82, Salmo de Asaf, fala assim, Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses, interessante isso aqui, estamos num mundo cheio de deuses. No meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Olha a palavra de Deus falando. Deus falando hoje por sua palavra, está explicando tudo que eu estou tentando explicar para você. Deus assiste na congregação divina, lá do céu. No meio dos deuses, aqui na terra, estabelece o seu julgamento. Tem gente pensando que Deus não morreu. Deus não existe. E até quando julgareis injustamente? E até quando tomareis partido pela causa dos ímpios? É a pergunta a todos nós. Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e ao desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-o das mãos dos ímpios. Interessante isso aqui. Eles nada sabem, nem entendem. Vagueiam em trevas. Vacilam em todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses. Sois todos filhos
do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes, a vez de sucumbir. Aí vem o clamor do salmista nesse cântico. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. É o que nós estamos dizendo. Senhor é o Deus das nações, pois a ele compete a herança de todas as nações. Deus é um Deus que se importa. E pela boca do profeta é o leão que ruge. É a voz de Deus que ainda fala hoje. É um chamado à volta a Deus. É o Deus que falou e ainda fala hoje. Ele se importa com o mundo, se importa com você. Ele tem o controle de tudo e sobre todos. Deus é o grande juiz. Ah, você deve pensar, mas Deus falou aqui só de outras nações? Sim, as nações que estavam do entorno de Israel. Mas agora, no próximo encontro, na próxima meditação, vamos ver Deus falando ao seu povo, à sua igreja. E vai ser uma palavra mais direta a nós. E glória a Deus por isso. Porque Deus se importa com todo mundo. Ele tem o mundo nas suas mãos. E nós somos o seu povo. E Ele está cuidando de cada um de nós. Amém? Guarde no seu coração que esse é um chamado de Deus. Para você e para mim. Para o mundo. Para a nossa nação. Para a sua igreja. É um chamado à volta para Deus. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa e a sua vida. E que o leão de Judá, a voz de Deus, continue reverberando no seu coração. Amém? Louvado seja Deus. E eu encerro abençoando você, a sua casa e a sua vida, declarando: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça de Deus inunde o seu coração. Que você tenha um restante de noite maravilhoso. Um restante de semana maravilhoso na presença do Senhor. Um mês de novembro, primeiro programa do mês, abençoado, o mês dos milagres, o mês do avanço, o mês de rompimento, porque o nosso Deus é poderoso, como acabamos de ver, e tem todas as coisas debaixo das suas santas e poderosas mãos. Deixo um abraço duplo meu e da Lígia para você, e que Deus abençoe você e sua casa abundantemente.